Olá, estamos de volta aqui com Yoga como estilo de vida do meu mestre espiritual Chandramukha Swami. E hoje vamos dar início ao novo assunto proposto como estilo para o modo de vida em Yoga, união com Deus. Estamos estudando Yamas e Niyamas, que são os princípios básicos para uma vida mais iluminada, os princípios morais e éticos para o caminho da minha ligação com Deus, com Krishna, com a Suprema Personalidade de Deus. E hoje vamos começar a parte 2 do livro, que chama-se Observâncias Pessoais, onde nós vamos nos observar, nossas qualidades, e vamos procurar buscar essas qualificações para que a gente possa se observar em um processo mais aprimorado da nossa evolução. E hoje vamos falar de Shoka, que é um convite à purificação. Por que Shoka é uma palavra em sânscrito que significa purificação? E essa palavra purificação, ela está contida em diversos departamentos, como por exemplo, a palavra Shoka significa limpo, puro e brilhante. Assim é como devemos ser, limpos, puros e brilhantes, porque a alma, ela já tem essas características. Ela é parecida com Deus em qualidades e diferente em quantidade. Porque Deus é infinitamente puro, limpo e purificado. E nós apenas somos uma parte integrante dessa Shoka, dessa purificação. E a purificação, ela também está associada a um processo auspicioso, um processo, digamos assim, direcionado para que a gente possa praticar algo que venha a buscar a nossa iluminação. A nossa iluminação, ela se dá através de limpeza da nossa mente, do nosso corpo, da nossa emoção, das nossas atitudes. Então, quando a gente busca essa purificação, a gente vai andando em direção a um departamento mais harmonioso, um departamento mais purificador, porque a gente precisa buscar práticas espirituais para nos limpar. Limpar de quê? Por que eu preciso me limpar? O que eu tenho em mim que é algo que me torna, vamos falar sujo, mas a palavra seria impuro. Então, para que eu possa buscar essa pureza, eu tenho que praticar algo comigo que vai me levar, ferramentas que vão me levar a um estado maior de purificação, para que eu possa olhar para dentro de mim e me ver como uma alma eterna e um corpo que precisa de purificação, porque eu venho aqui para esta terra, para este planeta Terra, eu trago comigo anartanas, que são impurezas da minha alma. Eu vivo sanskaras, porque sanskaras são impressões digitais da nossa alma, digamos assim, impressões que estão não digitais, mas impressões que estão como carimbos. Minha alma está carimbada de anartanas. E esse conjunto de anartanas significa aquilo que não é, aquilo que não serve para mim. Porque são os sanskaras, é como se fosse colas que colam em nossa mente e nos impedem de ver. É como uma janela que está suja e eu preciso limpar essa janela para que eu possa ver do outro lado o que tem do outro lado. Então, um dos primeiros princípios que o meu mestre espiritual fala aqui é quando nós praticamos Bhakti Yoga, né, os devotos de Bhakti Yoga, da Yoga da Devoção, vai
buscar um processo de iniciação espiritual, escolhe um mestre espiritual para ser um professor mestre, um guru. A palavra guru significa professor. E a gente vai, nós almas condicionadas, vamos buscar esse processo pela qual podemos despertar o nosso conhecimento transcendental e aniquilar todas as reações causadas por atividades passadas, de nossos karmas passados, e atividades de nosso karma presente, daquilo que eu fiz há um segundo atrás e que não foi legal. Então fica tudo que a gente vai ficando carimbado no nosso currículo espiritual. E aí esses carimbos estão lá, né? E você tem que retirar eles, limpar eles, para que você possa buscar um entendimento maior acerca do conhecimento transcendental das escrituras sagradas. E aí, quando a gente vai ser iniciada, pede um mestre espiritual, busca um mestre espiritual, a gente vai começar a receber essas orientações para que a gente possa melhorar nosso desempenho espiritual. É dever de todo ser humano aceitar um mestre espiritual legítimo, dando a ele seu corpo, mente e inteligência. E ele deve receber Diksha, a iniciação espiritual de tal mestre espiritual. Então, hoje eu tenho meu mestre espiritual no dia do meu aniversário, 4 de janeiro de 2025. Eu fiz o meu pedido a ele e ele me aceitou como aluna. E ele desde então já me orienta, já me passou algumas orientações. E eu sempre falo com ele e eu assisto aula com ele todos os dias, onde ele vai fazer programas online, eu vou lá para ouvir o que ele tem para dizer. E confesso que minha vida em 2 anos deu uma guinada muito fantástica no sentido de purificação. De me purificar desses anártanas, dessas impressões digitais, impressões carimbadas no meu registro espiritual, e que eu preciso aprender por que eu estou passando por isso, por que eu sofro com aquilo, por que eu não tenho esse conhecimento, por que eu, a alma, preciso aprender a me comunicar com Deus, preciso ouvir minha intuição, que está no meu coração. Deus fala conosco através da nossa intuição. Então, neste processo de iniciação espiritual, a gente vai executar regras e regulações, e nós vamos vibrar o nome sagrado em nossos lábios, contando o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que esse mantra também é um mantra sagrado, que canta os nomes de Deus, né? Jesus já fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Então, quando a gente emana, canta a vibração do som transcendental do mantra Hare Krishna, dentro desse mantra está contido os nomes de Hari, do Senhor Hari, o Deus do amor. E assim é um processo de purificação que vai nos limpando, que vai nos tirando dessa ignorância. Por quê? Porque todos nós aqui nessa era de Kali, nós nascemos como Shudras. O que é Shudras? Shudras são pessoas almas condicionadas que não têm conhecimento. São chamadas de Shudras. E que esses Shudras, eles precisam se purificar, se limpar, para que ele possa abrir essa janela do conhecimento transcendental. Então, enquanto isso, a gente fica como um trabalhador braçal, um trabalhador mecânico, condicionado na rotina do dia a dia, fazendo tudo mecanicamente, porque a mente, o corpo, as atitudes, o pensamento, o sentimento, vai mecanizar as nossas atividades, né? E aí, nesse processo, a gente precisa buscar um método ou um processo que venha nos ajudar a nos melhorarmos e a limpar todo esse processo que está sombrio, que está negro dentro de nós. Então, a Bhakti Yoga, que eu venho praticando há 2 anos, esse é o meu 3º ano, a Bhakti Yoga nos ensina esse processo de devoção a Deus, onde a gente precisa praticar essa devoção com amor, não mecanicamente, a gente tem rituais, a gente segue regras e regulações para que a gente possa se purificar. E parece que muitas vezes a pessoa diz, poxa vida,
Nossa, isso é uma coisa muito austera, né? Não, não, não. A gente precisa... Um ser humano, uma alma condicionada, que não segue regras e regulações, ela fica perdida. Porque ela vai achar que liberdade é tudo, e liberdade não é tudo. Liberdade é uma ilusão, porque nós não temos liberdade eterna neste mundo material. Então, quais são as regras e regulações que um aspirante espiritual vai se iluminar pelo mestre espiritual, com a essência dos conhecimentos transcendentais, com a filosofia védica? Ele precisa seguir 4 atividades e se livrar delas. A primeira é a intoxicação. Intoxicação com drogas, com álcool, com cigarro, com café. Café tem cafeína, que ativa o sistema aqui do cérebro. Tudo aquilo que vai alterar nosso estado normal é uma intoxicação. Sexo ilícito, ou seja, você não pode mais estar aí fazendo sexo com quem você der na sua cabeça de você fazer. Então você tem que ter autocontrole, chama-se aparigraha. Aparigraha é você desapegar das coisas que você pensa que te traz felicidade. Você tem que praticar brahmacharya. Brahmacharya significa controle dos sentidos, controle da parte sexual, para que você se torne um brahmana, que você se torne um estudioso, que você se torne uma alma que está num outro nível de evolução, num outro nível de sentimentos, onde você vai estar completamente diferenciada daquilo que você viveu até agora e que não te trouxe felicidade. Então, intoxicação, sexo ilícito, consumo de carne, sim, porque todos os animais possuem alma. E quando você come um animal, você está comendo um cadáver, porque a alma, você matou o corpo daquela alma. Assim se fala dentro das escrituras védicas e dentro de um dos votos da Bhakti Yoga. Então, se tornar vegetariano é preciso para que você se sinta mais leve, para que sua inteligência, seu discernimento, porque carne é algo muito pesado. Você está comendo animal. Eu vim descobrir isso há pouquíssimo tempo, não faz nem um ano, mas eu posso afirmar aqui para vocês, diante dessa câmera, que eu me tornei uma pessoa bem mais leve depois que eu me tornei vegetariana. Então, consumo de carnes e jogos de azar. Então, todos esses jogos de azar, sejam quais sejam, tudo isso é ilusão. Porque aqui você ganha, você perde. Aqui é o mundo de dualidades. Então, você tem que praticar esses 4 votos. Evitar intoxicação, sexo ilícito, consumo de carnes e jogos de azar. Para que tudo isso? Para que você possa se purificar, você possa praticar shouka, um convite à purificação. Shouka. O processo de Bhakti Yoga, portanto, é um processo que visa a purificação da consciência. E através dele, qualquer pessoa tem a oportunidade de chegar à plataforma de um Vaishnava, que inclui todas as qualificações de um Brahmana. O que é um Vaishnava? É uma alma pura. É um sábio, erudito, é aquele que já tem conhecimento suficiente para se desgarrar desse mundo material. E o Brahmana é aquele erudito, aquele que estuda com conhecimento acerca do absoluto da ciência suprema. E nesse processo, novamente, a gente se liberta das 4 tipos de atividades pecaminosas. Repetindo, sexo ilícito, consumo de drogas, jogos de azar e consumo de carne animal. Na verdade, ninguém se situa na plataforma brahmânica de estudiosos, eruditos e de almas liberadas sem passar por essas qualificações preliminares, esses votos. Assim como sem se tornar um brahmana, um estudioso qualificado, ninguém se torna um devoto puro. E para a gente entrar no reino de Deus, a gente precisa se tornar uma alma pura. Sem isso, a gente não tem condições de adentrar no reino de Deus. É só especulação mental. Entrar no reino de Deus, que é o reino de Deus, que o reino de Deus é isso, aquilo outro. Sim, e como é que entra no reino de Deus? Como é que eu vou entrar neste reino? O que é que eu preciso fazer para me tornar puro? Para que eu possa praticar shouka, um convite à purificação, para que minha alma se torne uma alma pura, para poder conviver com a pessoa suprema. Aqui, nosso querido mestre espiritual, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, faz um excelente comentário. Nenhum homem comum ou mesmo alguém que tenha alcançado sucesso na vida humana
pode conhecer científica ou perfeitamente a personalidade de Deus. Enquanto você não tem esse conhecimento, você não pode se dizer que você é um erudito, que você é uma pessoa elevada, é uma alma elevada. A perfeição da vida humana é atingida quando podemos entender que não somos produtos da matéria, senão que somos de fato espírito, alma. Então logo, entendamos que nada temos a ver com a matéria, acabamos de vez com as nossas ânsias, ansiedades materiais e acordamos para a existência espiritual. Isso sim é que é a libertação. Liberdade não é você ter um montante de dinheiro, carro, casa de luxo. Não, não, não. Isso não é liberdade, isso é condicionamento. Porque você vai começar a endeusar tudo isso. E esse Deus, ele não é o Deus absoluto, ele não é o Deus que vai fazer com que você se purifique. Isso é o Deus mamon, como diz Jesus na Bíblia. Não se pode amar dois senhores, ou se ama um, odeia outro. Então, qual é o lado que você está? Você adora Deus ou você adora a matéria? Você precisa se perguntar isso. Esse sucesso podemos obter quando estamos acima dos modos da paixão e da ignorância. Esse sucesso de quê? Esse sucesso de entender e ver a vida de forma espiritual, de forma transcendental e sair dessas ansiedades, porque ansiedades só levam a gente à paixão desgovernada e à ignorância espiritual. E devemos buscar o modo da bondade, que é o modo da qualificação bramânica, da qualificação pura, da qualificação do estudo, da qualificação da transcendência. Ou seja, o modo da bondade. Os que não estão no modo da bondade, eles estão menos qualificados para atingir esse estado de elevação e de convivência com a pessoa suprema, ou seja, voltar ao Supremo e habitar a morada de Deus. Na verdade, quem pratica a yoga da devoção chamada de Bhakti, devoção, yoga, união, sob a orientação do mestre espiritual genuíno, tem toda a chance de se purificar e se qualificar como brahmana, uma vez que as instruções do mestre espiritual visam a limpeza do coração do discípulo das contaminações produzidas pelos modos da paixão e da ignorância. Então, quando a gente vem praticando todas essas regras e regulações, que não é fácil, no princípio não é fácil, no princípio parece mais veneno, mas depois se torna inécta, porque você vem praticando. E aí, nesse processo, você vai conseguindo essa purificação passo a passo e você vai saindo dessa influência da paixão e da ignorância. E assim, ninguém se livra das ansiedades materiais e também não se livra da influência da ignorância se não acessar a sua verdadeira natureza espiritual e não pode compreender o Senhor Supremo. Então, se eu continuo na minha ignorância espiritual, se eu continuo no modo da paixão, eu jamais vou conseguir compreender Deus. Porque não é nesse modo que a gente vai compreender Deus. Vai ser no modo da bondade. Shuddha Sattva, a bondade pura. E a bondade do Senhor Supremo ainda não é essa bondade material, porque ela não sofre contaminação material. Nós somos bondosos, mas somos contaminados materialmente, porque por trás dessa bondade, às vezes, tem um interesse. Mas quando você pratica uma bondade pura, essa bondade vai te libertar dessas contaminações materiais que também atingem o modo da bondade. Mas é melhor estar no modo da bondade do que estar no modo da paixão ou da ignorância. Para quem está em paixão ou na ignorância, não há como atingir a autorrealização espiritual. Sempre se fala na Bhagavad Gita e sempre se fala aqui no Yoga como estilo de vida em autorrealização espiritual. O que é a autorrealização espiritual? Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento, eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Menor, filha da alma superior que é eterna e ilimitada em conhecimento, bem-aventurança e eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança maior, que é Deus. Nós somos menores. E assim, quanto mais eu entendo sobre Deus, quanto mais eu estudo essa ciência sagrada, quanto mais eu me esforço para sair da minha ignorância, quanto mais eu me livro das ansiedades e tudo aquilo que está no modo da paixão desgovernada e desequilibrada, eu vou atingindo o modo da bondade. Do contrário, esqueça, você fica entre paixão e ignorância e paixão.
Pela graça do Senhor, no entanto, uma alma dedicada ao seu serviço devocional se livra dos modos da paixão e da ignorância e gradualmente se situa na qualidade da bondade e apresenta as virtudes de um brahmana, de um estudioso, daquele que controla seus sentidos. Né? Nós falamos aqui de brahmacharya, que é um convite ao controle dos sentidos, controle dos nossos sentidos que nos descontrolam diariamente. E assim a gente passa a ter as qualidades e virtudes de um brahmana, de um ser que tem tranquilidade, que tem autocontrole, que tem austeridades. O que são austeridades? Dormir cedo e acordar cedo é um tipo de austeridade. Estudar as escrituras sagradas é um tipo de austeridade. Meditar todos os dias é um tipo de austeridade. Para quê? Para que minha alma se eleve. Pureza, tolerância, honestidade. Olhe quantas qualidades fantásticas que nós lutamos arduamente para conquistá-las. Tranquilidade, autocontrole, virtude dos brahmanas. Tranquilidade, autocontrole. Quem são os brahmanas? São aqueles seres puros, aqueles seres autorrealizados, como uma alma pura. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, minha gente. Tolerância, como é difícil tolerância. Honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. São estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. As almas puras agem dessa forma. O contrário disso tudo é ignorância e paixão. Então, você tem que trabalhar a sua tranquilidade, sim. Você tem que se autocontrolar, de certo. Você tem que praticar austeridades para a sua elevação espiritual. Você tem que buscar a sua pureza, se purificando, se limpando com shouka, um convite à purificação. Você tem que ser tolerante, porque as árvores, elas são tão tolerantes. Elas estão lá dando a sombra, os frutos. E aí vem uma pessoa, arranca uma árvore, arranca um galho e atinge ela com grosserias humanas, né, de devastação da natureza, e elas continuam ali. Derruba ela, elas ainda têm a madeira para fazer a lenha e esquentar as pessoas que moram no frio. Então tudo que Deus constrói, tem a natureza divina, tem a alma inserida nos animais, por isso que não se deve matar animais. Tudo isso são qualidades de uma alma que quer ser pura. Se você quer ser puro, você tem que praticar tranquilidade, autocontrole, austeridades, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento. Que conhecimento? Estudar as escrituras sagradas, sejam elas quais forem. Sabedoria, porque o conhecimento traz a sabedoria e traz a sua prática religiosa, ou seja, sua sadhana, sua prática espiritual. Sadhana significa prática espiritual. Então, eu encerro aqui hoje shouka, um convite à purificação dos sentidos, um convite para que a gente possa ter a vontade de ter um mestre espiritual, um professor espiritual, para que a gente possa saber mais e melhor acerca de quem nós somos realmente e para que a gente possa purificar a nossa alma, para que a nossa alma futuramente ou brevemente possa se associar com o Supremo, porque ninguém entra no reino de Deus impuro, com o coração cheio de impurezas, com o corpo sujo, precisando ser purificado, com a mente desequilibrada, com o coração cheio de mágoa, de rancor. Não adianta. Não adianta fugir, nem fingir para si mesmo, né? Então, essa música de Lulu Santos, eu já falei em outros vídeos anteriores. Não finja, haja. Haja em consciência de Deus, haja para Deus, para se purificar. Shouka, um convite à purificação. Com gratidão, encerro mais um dia de yoga como estilo de vida de Chandramukha Swami.